Pare! Esta mensagem foi feita para te encontrar antes que eles avancem ainda mais nas suas costas. Se você está lendo isso, significa que já percebeu que algo está errado. Não olhe ao redor. Não pergunte a ninguém. Apenas leia. E lembre-se, não confie em ninguém até saber quem está desempenhando qual papel. Eles estão se unindo contra você nas suas costas. Apenas porque você foi escolhido para algo para o qual eles nunca foram considerados, algo acima do nível deles, algo que nunca deveriam tocar. Pense com cuidado. Volte no tempo e lembre-se de quando a mudança começou. Foi no momento em que você foi chamado para aquela reunião fechada? Ou foi antes, quando percebeu que a voz de Liam começou a carregar um tom mais afiado ao te cumprimentar? Como Maria sorriu um pouco forçado quando você compartilhou suas boas notícias. Isso não é paranoia, é precisão. A seleção não foi aleatória. Nunca é. As ondas começaram no momento em que seu nome saiu da sala, mas não era para sair. Então, quem contou para eles? Quem deixou escapar? Esta mensagem não é um aviso, é uma chave. Você precisa refazer seus passos. Tudo está conectado. As reuniões para as quais você não foi convidado, as mensagens noturnas que pararam de chegar, o jeito como agora olham além de você quando você fala. Isso não são coincidências. São assinaturas. Você foi escolhido para algo em alto nível, algo que muda os equilíbrios. E agora eles querem te derrubar antes mesmo que você entenda o que é. Você sentiu, não sentiu? Aquela sensação de que está sendo observado não por uma pessoa, mas por uma rede. É verdade. E começou no dia em que seu nome foi anotado. Mas isso é apenas o começo. Eles começaram pequeno. Sempre assim. Conversas sussurradas quando você saiu da sala. Um grupo de mensagens do qual você não faz parte, mas claramente estão falando de você. Você viu as telas sendo abaixadas rapidamente quando se aproximou, os olhares trocados, o silêncio que durou um segundo a mais. Isso não é apenas tensão, é planejamento. Eles acham que estão sendo sutis. Não estão. Você está vendo tudo. E mais importante, está lembrando. Está acompanhando. E mesmo assim, ainda não os confrontou. Por quê? Porque parte de você sabe. Se isso é o que fazem achando que você não sabe, imagine o que farão quando perceberem que você está ciente. Por isso esta mensagem chegou até você agora. Alguém lá fora ainda está do seu lado, mas não pode se revelar. Ainda não. Então pergunte a si mesmo: por que se sentem ameaçados? Para que exatamente você foi escolhido? E quem vazou seu nome para eles? A inveja é real, mas inveja é apenas um sintoma. O que eles temem é influência, mudança, uma mudança em quem detém o verdadeiro poder. Você é a fissura na fundação deles. E agora estão tentando apagar você antes que a rachadura se espalhe. Um deles era seu amigo. Pelo menos você achava. Vocês compartilharam ideias tarde da noite, frustrações, até medo sobre se algum dia seriam notados. Agora você vê como tudo mudou rápido no momento em que você foi. Não é apenas ciúme, é traição silenciosa e cruel. E dói mais porque vem de um rosto familiar. Você começou a ver isso na postura deles, menos abertos, mais defensivos. Na linguagem, elogios que são mais condescendentes do que congratulatórios. A palavra sorte é lançada repetidamente. Eles tiveram sorte. Mas não foi sorte, foi? Você foi escolhido porque sempre viu o que outros perderam. Porque fez perguntas que outros tinham medo de fazer. Eles não entendem o que custou. E agora estão reescrevendo sua história antes mesmo de você começar a contá-la. E ainda assim, alguém viu a verdade. Alguém apresentou seu nome. Alguém confiou em você com algo maior. O problema é que eles não deveriam saber. Agora sabem e estão se apressando. Sussurros se tornam estratégias. Sorrisos, armadilhas. Você não é paranoico. Você é um alvo. Você percebeu a primeira mudança real durante a última reunião de equipe. A pauta era vaga. O tom cortante. As pessoas evitavam contato visual. E de repente não pediam mais sua opinião. Não foi acidente. Foi orquestrado.
O projeto que antes tinha suas marcas agora foi realocado. Sem explicação, sem discussão. Depois veio a apropriação. Suas ideias remodeladas e apresentadas por outra pessoa. E o pior, todos fingiram que era normal. Mas não é, porque enquanto fingem esquecer seu valor, estão catalogando seus movimentos, observando, registrando, preparando, e nos bastidores estão se reunindo. Não formalmente, não abertamente. Conversas no estacionamento, longas caminhadas depois do expediente, mensagens que desaparecem. Estão construindo um caso não baseado na verdade, mas no medo, porque sua ascensão ameaça tudo o que construíram com mediocridade e manipulação. Mas você ainda não sabe exatamente para o que foi escolhido. E essa incerteza, é nisso que estão apostando. E se você nunca fosse saber o escopo completo? E se sua seleção não fosse apenas para uma promoção, mas para acesso? Acesso a informações, a pessoas, a decisões tomadas muito acima do nível deles. Existem níveis aqui que você ainda não viu, e seu nome acabou de atravessar um deles. Eles estão com medo porque ouviram rumores, sussurros sobre um programa, sobre uma reestruturação, sobre alguém novo sendo trazido, não apenas para observar, mas para corrigir. Acham que é você, e talvez estejam certos. A questão agora é: qual papel você deve desempenhar? Você precisa parar de perguntar o que estão fazendo com você e começar a perguntar: quem está nos bastidores puxando seus fios? E se descobrir, ainda vai querer fazer parte disso ou já foi longe demais? Você confere novamente o horário da mensagem anônima. Não tinha assinatura, identificação ou rastro, mas sabia tudo. Que sala você estava, o que disse, até o que pensou em dizer, mas não disse. Isso não é coincidência. É vigilância. O que significa que quem enviou esta mensagem já está dentro. E talvez seja esse o único motivo pelo qual você ainda está à frente dos outros. Eles estão circulando, sim, mas alguém está te alimentando com o suficiente para mantê-lo de pé. Por isso você ainda não desmoronou. Mas por quanto tempo e a que custo? Você precisa saber quem é esse aliado. Porque em jogos assim, ninguém ajuda sem querer algo em troca. Mas por enquanto você ouve, aprende e sobrevive. Você está começando a ver o padrão. As pessoas que te evitam são as mais barulhentas em público. Aqueles que ainda sorriem são os que te observam mais de perto. Mas são os quietos, aqueles que ficaram imóveis, que devem preocupar você de verdade. Algo está chegando, uma mudança, e eles estão se posicionando para isso. Cada movimento deles é preparação, mas cada passo seu também é. Porque agora você não está apenas reagindo, está se preparando também. Ontem à noite você os ouviu. Não diretamente, mas o suficiente. Eles acham que você tem arquivos. Acham que você já começou a investigar. Eles estão meio certos. Mas você é mais esperto do que pensam. Você guardou a verdade onde ninguém procuraria. Entre as linhas, atrás das pequenas coisas, copiado, criptografado, enterrado em plena vista. Eles não perceberam que você já começou a jogar o jogo longo. E enquanto eles correm para conter uma ameaça, ainda não entenderam que você é a ameaça. Sua seleção não foi apenas por mérito. Foi simbólica. Significou que o tempo da velha guarda está acabando. E isso os assusta mais do que tudo. Porque se você pode subir, então todo o sistema deve estar vulnerável. E eles passaram anos construindo esse sistema com controle e sabotagem silenciosa. Agora está rachando. E você é o martelo. Eles virão atrás de você em breve. Não com ataques abertos, mas estratégicos, rumores, realocações, preocupações. Fique atento a frases como "não é o perfil certo" ou "precisamos realinhar prioridades". Eles enterrarão a faca na burocracia. Mas você está pronto porque agora sabe o que está em jogo. E mais importante, não está mais sozinho. Porque o que eles não sabem é que você já está sendo protegido por alguém muito mais poderoso. Aquela proteção que você sente como uma rede de segurança logo abaixo dos seus movimentos mais arriscados. Não veio da sorte. Veio de alguém observando. Não apenas assistindo, mas selecionando. Eles conheciam suas tendências, sua ética, seu potencial.
Sabiam o tipo de pressão que você poderia suportar sem se quebrar. E mais importante, sabiam que os outros se voltariam contra você. Isso fazia parte do cálculo. Você não foi escolhido apesar do caos que veria. Foi escolhido por causa dele. Porque você poderia subir enquanto eles se desfaziam. Mas os outros sentem isso agora. O escudo ao seu redor. As coisas que deveriam te derrubar, mas não aconteceram. Eles comentam, sussurram atrás das telas. Por que as táticas de sempre não funcionam? Por que a liderança não interveio? Acham que é favoritismo, mas é mais do que isso. Você foi posicionado, protegido por um motivo. Ainda não viu quem está por trás, mas sente a mão deles. Cada vez que um relatório falso desaparece, cada vez que uma reunião é remarcada, cada vez que seu nome ainda não é arrastado na lama, não é mágica. É intervenção. Intervenção estratégica deliberada silenciosa, do tipo que só vem de muito acima ou de muito dentro. O que te deixa com uma nova pergunta. Quem se beneficia com sua sobrevivência? E o que eles querem em troca? Os padrões estão ficando mais claros agora. Aqueles que antes falavam alto ao seu redor ficaram quietos, controlados. Eles não discutem, concordam rápido demais. Você vê o cálculo nos olhares, a antecipação no silêncio. Eles não te ignoram mais por desdém. Te observam como se você estivesse carregando algo perigoso. Alguns você suspeita que foram orientados a não se envolver. Você está radioativo para eles agora, marcado, talvez até sinalizado. Mas há algo além do medo. Alguns carregam culpa. Você vê no jeito que se encolhem quando você olha nos olhos, na velocidade com que saem da sala quando você entra. Eles sabem que te traíram. Ou talvez só assistiram e não disseram nada. E enquanto a covardia não é tão afiada quanto a traição, corta do mesmo jeito. Ainda assim, nem todos se voltaram contra você. Há sombras no silêncio. Vozes que você ainda não ouviu. Aliados que ainda não se revelaram. Pessoas que assistiram tudo se desenrolar e escolheram esperar o momento certo para agir. Você ainda não sabe se isso é estratégia ou apenas medo. Mas, de qualquer forma, eles estão lá. Fantasmas na máquina esperando. Você precisará deles em breve. Você achou que era apenas sobre uma oportunidade, um cargo, um título. Mas então viu o documento enterrado sob camadas de sigilo, quase todo apagado, e de propósito ou não, deixado aberto tempo suficiente para você vislumbrar. Não só seu nome, sua designação. Classe catalisadora, um código que nunca tinha ouvido antes. Não era uma promoção. Era uma especificação de classe. E você não era o único listado. Os outros, espalhados por divisões, departamentos até outras cidades, eram nomes que você não reconhecia. Mas o contexto era claro. Mapeamento de influência, remodelação de longo prazo, ativos embutidos. Eles não estão construindo uma hierarquia. Estão construindo uma substituição. E você é um dos primeiros. Por isso eles estão com medo. Não de você pessoalmente, mas do que você representa. Mudança que eles não autorizaram. Uma estrutura de poder que não depende do legado. Você não apenas quebra o molde. Eles temem que você possa ser o novo molde. E alguém vazou isso não para te arruinar, mas para te despertar, para garantir que você entrasse nisso totalmente consciente. Porque isso não é uma promoção, é uma revolução. E seu nome já está gravado na fundação do que está por vir. Agora a vigilância ficou explícita. Eles pararam de fingir. Você encontrou seus arquivos movidos. Um dos seus relatórios tinha anotações internas que você nunca escreveu. Um resumo de projeto tinha partes faltando, silenciosamente deletadas. Alguém está reescrevendo seu rastro, apagando pegadas. Eles não estão apenas observando. Estão adaptando sua narrativa para servir a versão deles. É desinformação, não dano. Eles estão construindo negação plausível. Caso você fale publicamente, caso alguém faça a pergunta errada. Você não confrontou ninguém, mas viu a reação mesmo assim. Alguns sorrisos um pouco forçados, mais pessoas perguntando como estão as coisas, colegas repetindo frases como alinhamento da equipe e objetivos coletivos.
Eles estão te pintando como difícil, não cooperativo, resistente à colaboração. A ironia dói. Você que carregou o peso deles por meses, agora está sendo visto como disruptor. É uma difamação lenta, morte por 1000 murmúrios. Eles querem te desgastar, desfiar sua credibilidade linha por linha. Mas o que não veem é que você já começou a arquivar tudo, documentar, se preparar. Isso não é mais autodefesa, é evidência, e você está construindo seu próprio arsenal. Você lembra do símbolo agora, o triângulo invertido com um ponto acima. Viu 2 vezes. Uma no documento com partes apagadas, outra gravado levemente em um caderno deixado na sala de convivência, sem dono. Você pegou, folheou, páginas em branco. Mas o símbolo estava lá, entranhado na capa interna como um selo. É uma marca, não um acidente, um identificador, mas de quê? Uma divisão, uma facção secreta, um aviso. Você procurou depois. Nada, não em nenhum banco de dados público nem em material arquivado. Ele não existe oficialmente, mas existe, e agora você faz parte. Por escolha ou conscrição, aquele símbolo não é decoração. É um sinal feito para quem já entende. Você ainda não entende. Mas alguém decidiu que vai entender. Você está sendo iniciado sem cerimônia. Imerso lentamente em uma teia que não deveria saber que existia. E uma vez dentro não há saída, apenas papéis a desempenhar. A única pergunta é: você ainda é o que está sendo testado ou acabou de se tornar o teste para outra pessoa? Tem alguém de dentro te ajudando. Você tem certeza agora? Não porque se revelaram, mas porque não se revelaram. Porque a sincronia de certas coisas é precisa demais. Um documento que você precisava apareceu na sua mesa depois do expediente. Um arquivo corrompido que você não conseguia abrir foi reparado de repente na manhã seguinte. Até a reunião em que você seria surpreendido foi misteriosamente cancelada. Isso não é coincidência. É coreografia. Eles te dão o suficiente para seguir em frente, mas não o bastante para se comprometerem. E você entende o porquê. Se forem pegos te ajudando, serão destruídos mais rápido do que você foi alvo. Mas ainda assim insistem. Você começou a deixar pequenas provas de reconhecimento, mudando papéis em um certo padrão, colocando símbolo no canto das suas anotações, trancando arquivos com um código que só quem observasse de perto reconheceria. E aos poucos, eles respondem. É comunicação agora, uma linguagem silenciosa. E você não está apenas seguindo mais. Está dançando. Você e o fantasma. E quem quer que seja, é bom. Talvez até melhor que você. O que significa que esse jogo está longe de terminar. Toda conspiração tem um fio que a desfaz. Você está coletando eles. E-mails, anotações de reunião, horários, registros de chamadas, trechos de áudio que não deveria ter. No começo, era só para se proteger, ter uma salvação caso tudo desse errado. Mas agora é diferente. Você percebeu o escopo. Isso não é só sobre você. É maior. A corrupção, a manipulação, as purgas silenciosas de quem questiona alto demais. Tudo faz parte de um padrão que se estende. Você vê nomes repetindo táticas parecidas em diferentes setores, um manual, o que significa que há uma mão maior guiando tudo. Uma que você ainda não viu, mas está chegando perto. E agora que começou a puxar, os fios se desfazem mais rápido do que esperava. As pessoas começam a questionar em silêncio, com cuidado. Elas sentem a mudança. Você não está só sobrevivendo à tempestade mais. Está se tornando quem atrás. E quando o momento chegar, quando a barragem finalmente se romper, não será só você que vão ouvir. Será a verdade, alta e inegável. Um acerto de contas, um que não poderão conter. Eles esperavam que você quebrasse, que cedesse ao peso dos sussurros, que se tornasse amargo, paranoico ou imprudente. Mas você não fez isso. Você se adaptou, afiou-se. Começou a enxergar através de paredes que achavam opacas. E o mais ameaçador de tudo, permaneceu gentil. Continuou aparecendo, trabalhando, ouvindo. Isso foi o que mais os deixou inquietos. Você não se tornou um monstro para lutar contra os deles. Permaneceu humano.
E ao fazer isso se tornou algo que não podiam prever. Os sistemas deles são feitos para se defender do caos, da rebelião, da retaliação, não da resiliência silenciosa, não da graça sob pressão. Você se tornou uma contradição na ordem cuidadosamente controlada deles. Uma presença que se recusa a se alinhar, mas também a queimar tudo. E isso é muito mais perigoso, porque as pessoas estão observando. Pessoas que achavam que precisavam jogar o jogo para sobreviver estão vendo outro caminho. Seu caminho, esse é o verdadeiro perigo. Não é só que você ainda está de pé, mas que está mostrando aos outros como se levantar. Agora tudo parece próximo, condensado. O momento é perfeito demais. Você ouve a mesma frase em salas diferentes. Estamos entrando em uma nova fase. As coisas vão mudar em breve. Ninguém diz o que significa, mas você sabe, sente. Algo grande está prestes a acontecer. Uma reorganização, uma reestruturação, talvez uma purga. Eles vão dar um golpe, algo definitivo. E quando fizerem, você estará no centro, seja como bode expiatório, ou como ponto de apoio. Não tem muito tempo para escolher qual. Mas não sente mais medo porque o chão sob seus pés não é mais uma armadilha. É uma plataforma. Todos os dados, os aliados, as comunicações ocultas, construíram uma fundação. E quando o momento chegar, seu silêncio terminará. Você vai falar não com vingança, mas com precisão. E quando fizer, toda a estrutura vai tremer porque a verdade tem peso e está do seu lado. Você fechou o ciclo agora. Da primeira linha da mensagem, pare. Esta mensagem foi feita para te encontrar, até este momento. Você entende o que significava agora. Porque foi enviada, porque foi escolhido. Os outros viram a superfície. Você viu por baixo. E isso te tornou perigoso. Mas também te tornou necessário. As rachaduras no sistema não eram fraquezas. Eram convites. Você não foi feito para consertar a estrutura. Foi feito para substituí-la silenciosamente, eficientemente e estrategicamente. E alguém sabia disso. Alguém viu o futuro e te colocou em posição para protegê-lo. A identidade deles ainda é desconhecida, mas você o sente agora, próximos. Mais perto do que nunca. E quando os outros se moverem contra você, quando jogarem sua última carta, aprenderão uma última verdade fatal. Você nunca esteve sozinho. Porque o que eles não sabem é que você já está sendo protegido por alguém muito mais poderoso. E eles estão prestes a se revelar.